Faz um ano que 57 milhões de brasileiros comemoravam o fim de um projeto político de mais de 2 décadas. Acontece que esse projeto está bem longe de ser interrompido. E nós precisamos falar sério sobre isso agora. A mudança dos agentes políticos nunca foi o suficiente para definir o futuro de um país. As instituições culturais são os grandes pilares de uma civilização. E é através da mídia e das universidades que o povo tem a chance de ver o seu futuro, o que está sendo ensinado e informado para as próximas gerações. A qualidade dessas instituições determinam os valores que serão defendidos e quais valores serão reformados, quais fatos serão lembrados e quais serão esquecidos, que lideranças serão legitimadas e quais serão punidas pelo Tribunal da História. E qual será o futuro do Brasil se tudo continuar do jeito que está? Todas as pessoas que lutaram pela valorização dessa mudança serão vistas como uma mancha na história. Todos os valores pelos quais lutaram nos últimos anos estarão ameaçados. É da nossa responsabilidade adquirir cultura para sermos a representação do Brasil que tanto sonhamos. Esse é o nosso fronte de batalha. A Brasil Paralelo é uma organização que acredita que o Brasil vai dar certo e que a nossa geração é fundamental para essa construção. Assine agora a nossa plataforma e tenha acesso a tudo que a Brasil Paralelo oferece. Dezenas de documentários, mais de 20 cursos nas áreas de ciência política, história, economia, arte e filosofia, centenas de entrevistas exclusivas, a nova série Investigação Paralela, podcasts analisando filmes, livros e a cultura pop, e uma programação com novidades toda semana. Além disso, você poderá interagir com outros membros na plataforma e participar de encontros presenciais. Ao se tornar membro da Brasil Paralelo, você terá acesso a conhecimentos que estavam indisponíveis e que agora estão organizados para que você acelere o seu processo de expansão cultural. E ainda, estará ajudando a financiar o acesso de milhões de brasileiros aos conteúdos gratuitos que a Brasil Paralelo distribui todo o ano. O nosso objetivo é engajar pessoas que de fato enxerguem valor em nossa proposta e, por isso, nós estamos entregando 7 dias de teste gratuito em nossa plataforma. Se você decidir não continuar conosco por qualquer motivo que seja, basta cancelar sua assinatura dentro dos 7 dias que você não será cobrado. Mas se decidir ficar, você passará a fazer parte de uma sociedade civil organizada e comprometida com a transformação cultural profunda que o Brasil precisa. Se você acredita nesse trabalho e no poder que a cultura dá para as pessoas, clique no link na descrição e seja assinante da Brasil Paralelo. Nós contamos com você e até breve. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Brasil Paralelo, para essa noite especial que a gente está reabrindo as vagas e as inscrições para o núcleo de formação da Brasil Paralelo. E para a gente comemorar esse dia que a gente abre as vagas, temos aqui a proposta de fazer um debate com 3 professores da Brasil Paralelo que têm cursos no núcleo de formação. Eu estou aqui com o Rafael Nogueira, que tem o curso Titãs da Civilização Ocidental conosco, que faz uma retrospectiva pelas grandes ideias da humanidade. Estou aqui com o professor Frederico Bonaldo, que gravou um curso que vai ao ar sobre as 5 grandes éticas ocidentais, as 5 grandes filosofias morais do Ocidente. E estou aqui com o professor Marcos Boeira, que tem vários cursos conosco na nossa plataforma e convido vocês a acessar e conhecer. O tema da nossa conversa de hoje é um tema bem aberto. A proposta é que a gente converse isso sem a expectativa de tirar a conclusão, mas que a gente investigue um assunto que é o que é ser inteligente, né? O que é essa tal dessa inteligência, tá? E para começar a conversa, eu queria contar que, de certa forma, ao longo da escola, ao longo da trajetória acadêmica e tudo mais, a gente vai ouvindo que tem que ser inteligente, 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 e, de certa forma, poderia se levantar a mão e perguntar, tá, professor, mas o que é ser inteligente, né? Que a gente tantas vezes provoca, é um assunto que não aconteceu, pelo menos na minha trajetória de estudante, ensino fundamental, médio e acadêmico, não aconteceu esse assunto. Então, acho que muita gente em casa também deve se perguntar a mesma coisa, e estar na companhia de vocês, que a gente tanto desfruta de credibilidade na opinião, é muito bom para a gente poder investigar isso. Então, queria começar para propor aqui para o Rafael. Fiquem à vontade para a gente se interromper e brincar, não tem um protocolo muito bem definido. Rafael, e aí, afinal de contas, tu tem uma opinião clara para ti, tu tem uma segurança do que é ser inteligente, o que significa inteligência?
Olha, é um dos assuntos que mais me interessaram, né? Então eu tenho uma visão que, ainda que parcial, eu considero boa. Por muito tempo, desde criança, eu quis saber como é que era ser inteligente, porque eu queria ser inteligente. Então tinha que primeiro a visão do rapazinho que era o mais inteligente da turma, inclusive meu amigo até hoje, eu era criança, ele é meu amigo até hoje. E eu tinha aquela visão, bom, ele é inteligente. Por outro lado, tem aquela visão midiática, né? Que quando aparece no Globo Repórter, uma pessoa inteligente e tal. E que os professores diziam, eu fiquei com a imagem do Einstein, né? Em geral, as pessoas têm a imagem do Albert Einstein como alguém inteligente, né? Então, aquele bigode, aquele traço meio descabelado, que vocês devem pensar que eu tento imitar ou qualquer coisa assim, por algum tempo. Agora eu estou me penteando um pouco mais. Mas a gente tem essa visão um pouco mais genérica, né? Do o que é ser inteligente. Ser inteligente, então, é tipo Einstein, então tem a ver com número, então tem a ver com física. E aí, não é? Então, a coisa vai indo para o lado das ciências da natureza ou mesmo das matemáticas. Aí o pessoal de humanas eu fui ficando de lado. Depois, posteriormente, eu fui me interessar muito por filosofia, porque eu tinha grandes questões não respondidas e que ninguém em volta conseguia responder. Fui atrás dos livros. Aí fui parar com 17 anos na faculdade de filosofia. E naquela faculdade eu tomei contato, eu tive que ler alguns textos. E esses textos me ajudaram muito a chegar a uma concepção que, para mim, tem a ver com isso até hoje. E o livro central, para mim, né, que deu assim um salto na minha maneira de usar a minha capacidade intelectual para atingir a verdade, é a Apologia de Sócrates. Tem 2 pontos ali. O primeiro ponto é, logo no início, quando ele está se defendendo das acusações que lhe fizeram, ele diz que ele ficou confuso. Falaram tão mal de mim que eu já não sei nem mais quem eu sou. Calma. É a primeira frase, né? Aí ele começa a pensar o seguinte, não, mas aí eu parei, observei, vou contar minha história então para ver se eu sou isso mesmo. Eu percebi que não sou bem isso que falaram. Então, primeiro é o seguinte, é muito fácil a gente se enganar a respeito do que a gente é e do que as coisas são, por causa das multidões, das pressões, dos sentimentos. E aí ele conta como ele chegou àquela conclusão. É biográfico, né? Não dá tempo de eu contar aqui agora. Tem no curso, né? Se alguém quiser, eu contei isso no curso. E chega no momento em que ele mostra que ele era mais inteligente justamente porque ele percebia sua ignorância. Então, saber que sabe e saber que não sabe são os maiores segredos que eu descobri da inteligência. E eu acho que, definindo para você assim no primeiro momento, né, é inteligente aquele que sabe que não sabe quando não sabe e que sabe quando sabe. Uma espécie de mapa mental mais claro, assim, da zona que está escura e da zona que está colorida. Exatamente. É uma consciência que sabe aquilo que ele sabe e que não sabe aquilo que ele não sabe. Consciência da sabedoria, consciência da ignorância. É um começo de conversa. Vocês acham que essa opinião dá conta de responder o que é ser inteligente? Eu acho que realmente é provocador e eu concordo, em princípio, com isso, sim. Eu também penso, quando você relatava, né, essa tua trajetória quando estava no colégio e tal, eu pensava nisso também, né? Para mim, vamos dizer, quem se dava muito bem com matemática ou com física, né, era realmente a pessoa inteligente, né? Depois, de fato, eu tinha um pendor para humanidades, justamente por gostar muito de língua portuguesa, né? E tal, acabei fazendo faculdade de Direito e me especializei em Filosofia do Direito e posteriormente em Filosofia Moral. Mas, quer dizer, antes mesmo de passar por todos esses estágios, foi não por descoberta própria, mas conversando com amigos, né? E alguns amigos me disseram isso algumas vezes, e eu acabei concordando com o passar do tempo cada vez mais com eles. E fizeram uma divisão assim, olha, uma coisa é o erudito, né? A pessoa erudita, então tem erudição, tem um cabedal de conhecimentos bastante amplo, né? E sabe falar sobre diversas coisas. A outra coisa é a pessoa sábia. A pessoa sábia, ela tem uma grande erudição e sabe falar sobre várias coisas, mas consegue fazer inter-relações entre esses diversos campos muito mais do que o erudito, né? Então, a sabedoria seria justamente residiria nessa conexão. Perdão, essa seria a pessoa culta, não a sábia. Depois veria a sábia, né? A pessoa sábia é a pessoa que pode ser erudita e culta, como pode não ser erudita e pode não ser culta. Mas a pessoa entende a lógica da vida humana, entende o que é ser humano,
Está no mundo real. Vamos dizer, qual é a finalidade da minha vida? Qual a finalidade da vida dos outros? O que é o mais importante? O que é acessório, periférico, né? O que é essencial, o que é acidental na vida? Essa sabedoria que, em boa medida, vem com os anos, mas que pode se adiantar também, né? Há jovens que podem ser sábios vamos dizer assim, se lançam e não, saem da sua própria zona de conforto, né, do seu comodismo, e podem atingir um grau de sabedoria, né? Se não me engano, tem uma passagem bíblica do Antigo Testamento que diz, né, super senes intellexit, quia mandata tua coesive, né? Entendi mais do que os anciãos porque cumpri os teus mandamentos, né? Falando para Deus isso, né? A pessoa que, vamos dizer assim, procura realmente, vamos dizer, o bem, procura a felicidade dentro da vida boa, da prática do bem, ainda jovem, essa pessoa pode adquirir um grau de sabedoria alto, né? Então, eu suponho que a maior inteligência seja a inteligência da sabedoria, não tanto a da erudição e da cultura, que, sem dúvida, são patamares de inteligência. Mas eu gosto mais do patamar da sabedoria. Se tiver aliado à cultura e à erudição, melhor. Acho que existem dois aspectos importantes aqui, né, da fala de vocês, a qual eu compartilho integralmente. O aspecto da finitude e o aspecto da transcendência do intelecto, né? Porque quando nós falamos do ponto de vista da finitude do intelecto, nós lidamos precisamente com aquelas armadilhas, né, que vão sustentando uma inteligência e vão fornecendo a ela os subsídios para que ela cresça e se desenvolva, né? Que são exatamente as demais potências ou faculdades humanas, né? Como a memória, a vontade, a imaginação, os afetos, os apetites, os instintos. São uma espécie de meio. É uma espécie de meio, mas ao mesmo tempo um conjunto de etapas, né? Tá. Pré-requisitos. Pré-requisitos que, se bem atravessados, né, bem cursados, eles promovem a amplitude da inteligência. Mas está na ótica do sábio o reconhecimento da finitude da inteligência quando lida com esses aspectos, tá? E esse reconhecimento leva o sábio a uma espécie de transcendência de si. É como se o sábio visse de fora a esfera da inteligência. Claro, e a si mesmo, né? E a si próprio. É um olhar para dentro de si que se transmuta nesse mapeamento mental, né? O Nicolau de Cusa chamava isso a douta ignorância, né? A douta ignorância. O que é a douta ignorância? É quando eu reconheço os limites da minha ignorância perante esse arsenal de faculdades humanas que me levam a amplificar a minha inteligência sob certas condições, né? A gente pode verificar isso na própria grafia da palavra inteligência, né? Interlegere ens, a leitura interior do ser ou do ente, né? Quer dizer, o quanto uma mente humana está capacitada a ler adequadamente a realidade, tá? É precisamente isso que é a inteligência. Então, a inteligência pode ser vista sob muitas óticas. Ela pode ser vista como virtude intelectual, quando ela aperfeiçoa o hábito intelectual dos primeiros princípios. Ela pode ser vista como o ato, digamos assim, mais nobre da alma, né? O intelecto tomado como a potência mais alta. E a inteligência pode ser tomada como o mecanismo através do qual nós operamos para o conhecimento e para as ações no mundo da realidade. Seja o conhecimento especulativo, seja o conhecimento prático, seja o conhecimento produtivo ou técnico, tá? Então, a inteligência, ela tem essa elasticidade, né, que as demais faculdades humanas não possuem, tá? E por isso que ela depende da consciência para a sua atualidade. A inteligência e a consciência não são a mesma coisa, mas elas são interdependentes, uma depende da outra. Como se definiria a consciência? Então, não é fácil definir consciência, né? Mas, claro, pelo aspecto, digamos assim, sintático, seria ciência participada. Isso é consciência, tá? Consciência. Então, ciência participada. Essa seria, vamos dizer assim, uma definição mais literal da palavra consciência. Agora, a consciência, ela é uma ciência participada em algo.
E o que é esse algo? Esse algo é o bem, a verdade e a beleza. Tá? Então, na medida em que eu participo no bem, na verdade e da beleza, eu me nutro de certos padrões objetivos da própria realidade para avaliar as minhas próprias ações, os meus próprios pensamentos e as minhas próprias produções. Tá? É como se a consciência lançasse digamos assim, um jato de iluminação sobre o intelecto. Né? E o intelecto, iluminado pela consciência, alcançasse certas verdades, seja no campo especulativo, seja no campo prático, né? Que ele certamente não chegaria se não tivesse esse aspecto judicativo que a consciência lhe proporciona, para avaliar a adequação disso, né? A adequação dos objetos que são inteligidos na ordem do ser, né? Dos entes em geral. Então, Marcos, uma dúvida que me surgiu nas três opiniões de vocês é a seguinte: apareceu aqui, né, a questão de na escola a gente vê o cara que é inteligente na matemática, apareceu para você também, e você está colocando, de certa forma, uma função a favor da inteligência, aí, né? Uma função da inteligência. E a minha pergunta é, na escola a gente mais ou menos repara, não sei se você compartilha da minha experiência, mas a gente repara nessa pessoa que é para ser inteligente de duas formas, possivelmente. Né? Uma é ela vai se dar bem. Esse cara vai se dar bem na vida, vai ganhar dinheiro, vai passar no melhor vestibular, ele vai... É um aspecto utilitário, né? A gente vai se dar bem com isso aqui. A outra é um aspecto de vaidade. É um aspecto de que legal, que bacana ser inteligente, né? Desfrutar desse respeito e tudo mais. Duas coisas super problematizáveis. Vocês concordam? A inteligência ela é uma função necessariamente ou ela tem valor em si mesmo? E essa minha visão aqui ela não é a que despertou vocês? Eu vejo que tem ainda uma terceira possibilidade. Geralmente, quando uma criança ou um adolescente se destacam pela inteligência, ele é alvo da multidão, porque isso causa inveja. Ele adquiriu um bem, ele tem um bem ali. E as pessoas, da nossa parte ruim, né? Olhar a pessoa que tem um bem e não gostar de observar isso, na verdade, e pensar, por que não sou eu, por que é ele? E aí, quando ele erra, a pessoa fica feliz, quando ele acerta, a pessoa se incomoda, é inveja. Tipo a menininha mais bonita da escola que os garotos querem sabotar. É exatamente isso. Daí que vem todos aqueles... a perseguição, aqueles... bullying, aqueles apelidos, etc., que vão trazer um novo desafio para a inteligência aí infantil ou adolescente, né? E os pais e os professores têm que prestar atenção nisso, etc. Então, tem todos esses aspectos que você falou. Você destacou também a vaidade, né? Sim, e a coisa utilitária. Né? Vou me dar bem com esse negócio. Então, tem um outro ponto, assim, inteligência, então, a gente pensa que ela é matemática, física, qualquer coisa assim, coisa até as pessoas costumam dizer, alguém meio louco, né? Sim. Que vai ficando meio louco. E, por outro lado, essa coisa de dar certo, entre aspas, né, na vida, dar certo na vida. Olha, tem uma parte de verdade em todos esses aspectos, né? No primeiro é o seguinte, eu vejo, esse tal de dar certo na vida. Bom, todo mundo tem o desafio justamente de se sustentar, de ter um certo conforto, de ter uma base. O Aristóteles dizia que para você ser feliz você precisa de amigos, você precisa de um certo coeficiente de riquezas, não é verdade? Você precisa de saúde. Então, assim, conquistar essas coisas faz sentido, mas isso não é o fim da vida, não é o bem que deve ser perseguido. E as pessoas às vezes se fixam nisso, né? A conquistar isso e acabou por isso tanto problema de não saber o que fazer da vida quando chega aí. Tá? Então, risco contribuir que a maior parte das pessoas tem como meta fim esses bens. Que é base, né? Porque, na verdade, a vida seria... É aí que eu vejo, como disse o Boeira, né? O tal do limite da inteligência. A gente não vai chegar na inteligência máxima, na inteligência divina. Uma das maneiras, eu acho, de respeitar até a forma como nós fomos criados, a nossa forma, nós somos seres inteligentes, né? Em alguma medida, é viver para a inteligência. Claro, em primeiro lugar, eu sou católico, viver, né, obedecendo Deus e cumprindo os seus mandamentos sempre na medida do possível, porque a gente tende a fazer bobagem, mas viver para a inteligência, viver para conhecer as coisas, viver para entender as coisas. Então, isso que eu sinto falta. Isso o Aristóteles já tinha dito, né? E as pessoas parecem que não percebem. Tá, mas quero continuar a conversa com a mesma pergunta, não vou mudar a pergunta. A inteligência tem valor em si mesmo ou ela é necessariamente um caminho? Esse é um ponto muito importante, né? E acho que a resposta do Rafa nos traz
uma luz sobre esse ponto. Tá? Pelo seguinte, existem 3 espécies de bens. Tá? Bens úteis, bens necessários e bens inefáveis. Tá? E o problema, muitas vezes, do intelecto humano está não no conhecimento, digamos assim, da natureza e do objeto de cada um desses bens, mas está em adaptar proporcionalmente a razão, que é uma operação da inteligência, a razão sim é funcional, é operacional, né? Está em adaptar a razão proporcionalmente ao objeto de cada um desses bens. Então, por exemplo, né, eu digo que eu vou usar a minha inteligência para ganhar dinheiro e esse é o fim da minha vida. Tá? O que eu estou fazendo? Eu estou substituindo o sentido da minha vida pelos bens úteis. E eu estou tomando os bens úteis como bens últimos da minha vida. Não os bens inefáveis, ou mesmo os bens necessários para a minha sobrevivência. Por exemplo, quais são os bens últimos da vida de um bebê? Os bens necessários. É claro. Evidente. Né? Agora, isso explica um ser humano adulto? Claro que não. Porque a primeira coisa que explica um ser humano adulto é a transcendência de si. É o alter. Né? É você transcender a si mesmo. Agora, quando você toma os bens úteis como os bens últimos da sua vida, qual é o problema que existe? É que a sua razão prática não criou, relativamente ao bem, uma relação proporcional e adequada ao objeto desses mesmos bens. Então você tem uma tendência a tomar os bens úteis, ou os bens necessários, ou os bens inefáveis, esquecendo dos outros dois, né? Sem nenhuma escala proporcional, focalizando toda a sua vida num ou no outro. Parênteses. Delimitando o horizonte da tua vida a um desses aspectos. Posso dizer que é falta de inteligência isso? Não é falta, mas é uma precariedade na inteligência, na operação da inteligência, que é a razão proposicional. E aí entra a vaidade. Né? Não só a utilidade, mas a vaidade também. O que é a vaidade? A vaidade é a vanglória. É você tomar a si mesmo, desde uma perspectiva superlativa, né? Em consideração ao bem, mas desde um ponto de vista desconexo ao bem. Então você se toma por amplitude. Né? E quando você se toma por amplitude, qual é a tendência? É você lançar glória sobre si mesmo e não sobre o bem adequado a uma relação. Né? No caso, os bens inefáveis, os bens úteis e os bens necessários. O que são os bens inefáveis? Os bens inefáveis são aqueles bens que nós perseguimos e que conformam o sentido na nossa vida. Por exemplo, qual o bem da razão prática? O bem da razão prática é a vida boa. É a eudaimonia do que o Fred falava antes. É o bem comum atinente às nossas existências no âmbito privado. Né? Isso é a vida boa. Esse é o bem da razão prática. Isso é o que a razão prática persegue, com o aperfeiçoamento da prudência. Tá? Qual é o bem da verdade especulativa? O bem inefável da razão especulativa? É a verdade dos primeiros princípios. Tá? Qual é o bem inefável relativamente à nossa capacidade produtiva? Tá? A nossa capacidade artística, técnica? É o bem que nós conseguimos produzir. Então, alguém produziu esse copo aqui. Tá? Isso aqui é um bem. Tá? Então, os bens, eles respeitam a uma ordem. Há uma ordem que faz com que esses bens expliquem praticamente todas as coisas existentes no universo. Porque todas as coisas existentes no universo se predicam de uma maneira atinente ao bem, à verdade e à beleza. São bens predicáveis nos seres concebidos dentro do universo, dentro do cosmos. O que tu está defendendo é um certo equilíbrio, uma harmonia. No apetite desses três tipos de bens. Claro. O que em nós é chamado de lei natural, por exemplo. O que é a lei natural? Aquela lei que nos solicita, nos convida e nos ordena ao bem. Isso é a lei natural. E a mesma coisa acontece na vida política, política, porque as instituições e a vida social são convidadas ao bem. Só que não é só o meu bem, é o bem que é predicável em todos nós, que é o bem comum. E o intelecto capta essas coisas. Capta porque é uma proporcionalidade nas coisas do mundo exterior, do mundo objetivo, que
convida a inteligência ao conhecimento da natureza e do objeto dessas coisas. Né? Eu estou percebendo aqui que tem uma certa predisposição desde o início da nossa conversa, quando a gente falou de matemática, que me parece que o fato da matemática soar inteligente é a facilidade de averiguar se é verdadeiro ou falso a afirmação. E aí a gente trouxe a palavra verdade várias vezes, a correspondência, a realidade, e de certa forma eu estou vendo que está na mesa a correspondência daquilo que a gente pensa com aquilo que de fato é. Né? Só que esse é um abacaxi bem grande. Altamente complexo. Muito. E aí? Quem é que está aqui arbitrando para a gente o que é o que, sabe? Se o teu repertório corresponde com a verdade ou não, como é que a gente sabe disso? O professor Frederico vai dizer. O abacaxi é seu. Bom, olha, a definição de verdade, né, mais clássica, né? Até no século XX teve um matemático e filósofo polonês chamado Tarski, né? Ele dizia assim, até rimando, né, traduzindo para o português, Aristóteles tinha razão, a verdade está na adequação. Né? Então, Aristóteles dizia que a verdade é a adequação da nossa mente às coisas fora da nossa mente, às realidades extramentais. Né? Então, isso seria a verdade. É a adequação das duas coisas. Né? Depois veio o Kant e fez o contrário. Ele disse que a verdade, vamos dizer assim, a verdade possível, entre aspas, seria a adequação da coisa em si, que é caótica, pura materialidade, com as formas a priori da minha razão pura especulativa. Né? Muito bem. Mas eu fico com Aristóteles, né? Apesar de eu acho que é mais intuitivo, o Kant bem mais contra-intuitivo. Né? Então, essa adequação, ela sempre é precária. Né? Por isso que nós nos enganamos. Né? Existe o fato de nós nos enganarmos. Nós nos equivocamos. Eu percebi mal, né? Percebi mal. Eu imaginava que essa situação era mais difícil do que é, de fato. Ou então imaginava que aquela pessoa fosse mais agradável do que de fato ela é, ou o contrário, que ela fosse mais desagradável do que de fato ela é. Né? Então a adequação da nossa mente às realidades extramentais, fora da nossa mente, ela é sempre precária. Né? Existe aí um gap, né? Existe aí um abismo, digamos, entre aquilo que nós ansiamos saber, né? E aquilo que nós conseguimos de fato saber. Né? Agora, voltando àquela questão que você tinha suscitado, Lucas, né? Se a inteligência, o conhecimento da verdade, né? Tem um valor em si mesma, ou se ela só é utilitária, né? Eu acho que ela tem um valor em si mesma e o valor em si mesma inclui a utilidade, né? Inclui a utilidade. E um ponto que já abordaram, o Rafael e o Marcos já falaram bastante, até mesmo você interveio aí várias vezes, esclarecendo bem aí os temas, né? Sobre essa questão do valor em si mesmo ou da utilidade. Mas uma coisa que eu gostaria de acrescentar é só o seguinte, quando nós estamos usando a nossa inteligência para uma coisa útil, né, algo, vamos dizer assim, funcional, de que eu preciso, um bem útil, um bem necessário, né, que não seja um bem inefável, né, indizível, vamos dizer que está, né, para além do cotidiano, vamos pensar nas coisas cotidianas, usando a minha inteligência realmente para o meu trabalho, seja ele qual for, meu trabalho profissional, seja em qualquer área do conhecimento, seja um trabalho manual. Dia a dia. No dia a dia, estou usando a minha inteligência para isso, com a finalidade de ganhar dinheiro, né, para pagar as minhas contas, para sustentar a minha família, eventualmente para ter também um conforto, né, poder viajar, ou então para doar, sobrar dinheiro para doar, né, enfim, várias coisas. Eu acho que existe um pouco do valor da inteligência em si mesma, não tanto no resultado, vou ganhar dinheiro para usar, mas no processo, ou seja, no modo de trabalhar, quer dizer, a intensidade com que se trabalha, né? O afeto que eu ponho no meu trabalho, ainda que
eu não goste, naquele momento, eu esteja cansado ou esteja fazendo uma coisa que não foi para a qual eu estudei ou com a qual eu sonhei. De repente, a gente se vê numa condição, vamos dizer assim, numa conjuntura que a gente tem que trocar tudo para ser motorista de Uber. Bom, que seja, né? Então, eu vou ser motorista de Uber com a finalidade de ganhar dinheiro e pagar as minhas contas na medida do possível e tal. E não vou gostar, porque eu não me preparei para aquilo. Vamos supor, há quem se prepare para ser motorista e gosta muito, né? Mas vamos supor que não seja o caso. Ainda assim, eu posso pôr afeto. Né? Eu posso pôr afeto, eu posso pôr o coração naquele meu trabalho. Tendo a finalidade... como uma das finalidades, uma ação nossa não tem uma única finalidade, né? Ela pode ter várias finalidades que vão ter uma hierarquia, vão obedecer a uma hierarquia entre si. E se a gente põe no nosso trabalho, né, a finalidade pecuniária de ganhar dinheiro, ou então né, mesmo que seja um trabalho que não nos agrade, a gente pode, ainda assim, pôr afeto. Pode dizer, olha, eu sou livre para fazer bem este trabalho. Eu posso fazer muito mal, porque eu não gosto dele, né, porque estou irritado, estou cansado, tenho vários problemas familiares, mas eu posso, a minha liberdade interior sempre me permite dizer, ainda assim eu vou procurar fazê-lo bem. Eu vou procurar fazê-lo com carinho. Isso é uma coisa que a inteligência proporcionaria. Eu acho que vem da inteligência. E traria uma vida boa, por consequência, em vez de uma vida reclamona. Traria uma vida boa, vamos dizer, traria satisfação, traria gratificação, né, em vez da queixa, né? Uma vida queixumenta, né? Exatamente. E uma pergunta que fica, eu tenho certeza que gente que nos assiste, até nós aqui, se tem essa correspondência da verdade como premissa, tá? O abacaxi, para mim, também está num outro ponto, que é o seguinte, como ficar inteligente? Como ficar inteligente? Porque se eu estou falando que tem uma correspondência com a verdade, qual é o repertório que eu devo buscar? Porque um determinado, eu posso afirmar que se precisa de verdade, um tipo de repertório vale menos do que outro. Porque um tipo de repertório tem menos a ver com a verdade. E é super sutil esse cálculo, não é fácil. Então, como perseguir isso? Porque a verdade por correspondência, né? São Tomás diz assim, adequatio rei ad intellectum, é a adequação do intelecto à coisa. Isso é precisamente o que nós chamamos de verdade. Verdade é a adequação do intelecto à coisa. Agora, claro que a adequação do intelecto à coisa real não é uma tarefa fácil. Porque, ainda que possa parecer fácil, existe uma série de operações intestinas do intelecto que são reivindicadas no ato de intelecção para dar vazão a isso, para permitir com que, de fato, uma inteligência possa captar as coisas tais como elas são. Tá? Então, existe toda uma, digamos assim, uma série de requisitos no processo indutivo, através do qual um ser humano interage com os objetos do mundo, e existe uma série de requisitos, digamos assim, especulativos, que estão no âmbito da pura ciência demonstrativa dos primeiros princípios. Tá? Como certos princípios do conhecimento me permitem conhecer as coisas tais como elas são. Tá? Como, por exemplo, uma lei que me permite dizer que algo é e não é a sua negação simultaneamente, né? Que é o encontro do princípio de identidade com o princípio de não contradição, são princípios fundamentais para o estabelecimento de qualquer modo de intelecção das coisas. E sem isso fica muito mais difícil. E sem isso você não consegue inteligir absolutamente nada. Né? Então, princípios como esse fundamentam tanto a ciência especulativa como a ciência prática. Porque a ciência prática vai me levar à identificação do bem e, em identificando o bem, tomá-lo como uma verdade prática atinente ao meu âmbito de vida, a minha circunstância concreta, como pessoa, né? A minha circunstância concreta como ser social que sou. Então, o horizonte que a inteligência possui a partir dos primeiros princípios e, igualmente, a partir das leis que levam aos raciocínios indutivos, o encontro entre a demonstração e a indução é o que catalisa uma inteligência, né, para o conhecimento das coisas.
O Aristóteles diz assim lá nos Analíticos, né? Existem 2 modos de saber, o saber demonstrativo e o saber indutivo. O que é o saber demonstrativo? É o saber que se ancora nos primeiros princípios para estabelecer raciocínios, né, apodíticos, dedutivos, a partir desses princípios, tomando certas conclusões. Só que por isso tem que ter consciência desses princípios, ou não? Precisa ter uma outra coisa chamada sabedoria, que é o hábito intelectual desses princípios. Usar eles como operação para... Usar eles simultânea e cronologicamente como fundamentos de operações mentais. Quanto mais eu invoco esses princípios, né, mais eu habituo a minha inteligência a lidar com eles. Então, a sabedoria é uma virtude intelectual e o intelecto é uma virtude intelectual precisamente por isso. Porque ambos se sustentam numa espécie de hábito. Um hábito intelectual. Né? E o que é um hábito bom? É um hábito que tem o governo da razão. Agora, o que é um hábito intelectual adequado? É um hábito que tem o governo dos primeiros princípios. Sejam eles especulativos, sejam eles práticos. Tá? E todos os princípios, todo o hábito intelectual dos primeiros princípios especulativos nasce do encontro com o intelecto e a verdade desses primeiros princípios. Então, é o encontro entre a verdade e o intelecto. Tá? E no âmbito prático, isso que nós chamamos de hábito intelectual dos primeiros princípios práticos é o que Tomás de Aquino chamava de sindéresis. Tá? Cujo primeiro princípio prático é o bem. O bem é aquilo que todas as coisas apetecem. Então, o bem é apetecível. A palavra certa é essa, apetecível. Porque envolve um juízo do apetite e envolve um juízo do intelecto prático, formando o apetite reto. A direção adequada dos atos humanos, ao bem. É quando quer, querer porque é bom. Exato. Por isso que existe o intelecto teórico e o intelecto prático. E cada qual tem as suas operações correspondentes. A razão especulativa é a razão prática. É como se passasse por 2 juízos, botando numa linguagem contemporânea. Sim, mas exato. Um da razão e outro do da corpo, ação. Mesmo, da ação. Né? A moção do corpo e a moção da alma. Os 2 tribunais dizendo, pode ir. Isso. Né? Quer dizer, no Comentários ao De Anima, né? Duns Scotus fala assim, é a moção da alma singularmente considerada, é a moção do corpo considerado de maneira atinente à alma. E, portanto, a vontade, né? Então, essas operações é que vão no cômputo, digamos assim, do armazém interior do ser humano, formando o escopo do intelecto e de suas operações. Tá? Então, é por isso que nós conseguimos julgar que 2 mais 2 é igual a 5 e conseguimos simultaneamente julgar que alguém fez uma coisa errada, que nós condenamos. Nós só conseguimos julgar essas 2 coisas, no âmbito especulativo e no âmbito prático, porque o hábito intelectual de certos princípios vão catalisando a maneira como nós aperfeiçoamos a operação do nosso intelecto, seja no campo especulativo, seja no campo prático. E o aperfeiçoamento do campo especulativo é o aumento da inteligência especulativa, tá? Que é o que a sabedoria faz com a razão especulativa. E no campo prático é o aumento da sabedoria prática, que é o que a prudência faz com a razão prática. Então, isso é o que vai formar, digamos assim, um ser humano mais inteligente. Agora, existem certas disciplinas que vão levar a isso. Né? E aqui a gente entra nas disciplinas do trivium, que são as disciplinas das artes liberais que, digamos assim, fornecem as técnicas necessárias para a expansão do intelecto. Tá? Então, essas conexões que são importantes. E eu acho que tu tá jogando um outro abacaxi, tô gostando da mesa porque a gente só bota abacaxi na mesa, né? Que é um outro abacaxi que é o seguinte, o Marcos está falando, né? Pô, a sabedoria dos primeiros princípios, e aí depois as disciplinas do trivium e tal, e eu não consigo deixar de me lembrar que boa parte de quem nos acompanha, inclusive eu mesmo, a gente está lascado, porque a gente começou a tomar contato com isso, se é que tomou alguma vez agora. Então, né, a escola não me ajudou muito com isso, não. Assim, sinto que alguma coisa disso está lá por trás de algumas disciplinas, entende? Mas não existe nenhuma clareza mental de fazer esse hábito intelectual que a gente está falando, né? Existe um processo muito mecânico. E aí, cara, o que faz com isso, entende? Como consertar? Eu não quero nem consertar o futuro, quero dizer assim, o cara que passou por isso. Né, passou por isso. Tô lá, eu fui para a escola,
não tinha por que eu achar que eu tinha que ler o Trivium, podia ter um interesse, alguma coisa assim, não tinha por que eu achar que eu ia buscar uma inteligência nos antigos. Eu confiei, né? Pô, tem uma instituição aqui que diz que vai me educar, meus pais pagaram uma boa escola, eu quero fazer essa escola. Confiei, fui lá, passei todas as provas, tirei 9, 10, 9, 10, cheguei na faculdade, me formei, e aí, de repente, caí num vídeo de YouTube que os caras estão me dizendo, não, é que esse conhecimento beleza, é legal, mas isso não te torna inteligente. E aí, qual é a dica? Rafa, o que você diria? É porque ainda tem mais preconceitos ligados à inteligência que atrapalham as pessoas a se tornarem inteligentes. O que o Marcos apresentou aqui é um conteúdo que não está à disposição. Praticamente é só quem tem um nível muito alto de conhecimento ou quem está estudando justamente lógica, quem está estudando algumas disciplinas que chega lá. Algumas pessoas podem chegar, digamos assim, a esses primeiros princípios porque eles são tanto intuitivos, né? Podem até chegar de uma forma extracurricular, mas é muito difícil. Então, o que a gente observa? Bom, alunos, professores universitários em geral estão ensinando uma série de disciplinas de erudição, muitas vezes de cultura, mas eles não estão com as coisas muito claras no âmbito dessas operações às quais o Marcos se referiu. E quais são os preconceitos que vão surgindo daí? Aí a gente vai justamente criando os fantasmas da inteligência, né? Os erros. Não estou usando o termo técnico, fantasma, são os preconceitos a respeito de inteligência. E além da questão das matemáticas, tem outros ainda, né? Das matemáticas, a da utilidade. A gente vê muito no âmbito da literatura, das letras, aquela pessoa que analisa criticamente. No âmbito da história, aquela pessoa que faz a crítica. Essa palavra crítica, ela virou um ídolo. Né? Um falso ídolo. Virou um sinônimo de inteligência. Virou um sinônimo de inteligência. Se eu estou criticando, estou por cima disso. Exato. Então eu diria, você não vai se tornar muito inteligente passando por crítico. Esse é um caminho errado. Entendeu? A crítica é uma operação que vem depois de você ter entendido as coisas. E, geralmente, as crianças e os adolescentes estão fazendo críticas prematuras o tempo todo, estimulados pelos professores. Então, as pessoas mal entenderam e já estão na crítica, porque a crítica foi equiparada à inteligência. Deu para entender? Sim. E isso tem muito a ver com a ideologia também, porque é preciso ser crítico da política, é preciso ser crítico do político, do Estado, e aí a criança vai ficando aquela cri-cri que não sabe nada e critica tudo. E isso foi dito que é ser inteligente. Então tá aí mais um problema gravíssimo, que se a gente não resolver, primeiro, inacessibilidade dos princípios e das operações e das faculdades da inteligência às quais o Boeira se referiu, o próprio Trivium, onde se aprender o Trivium, porque em alguma medida as disciplinas do Trivium estão na escola. Não é verdade? Tá lá. A gramática está lá. Não é verdade? A retórica mais ou menos. E a lógica talvez não esteja. Então, a gente precisa pensar o seguinte, né? Os princípios estão inacessíveis. O Trivium está amputado. E as pessoas estão perseguindo erros a respeito do que é ser inteligente. E ainda tem uma coisa, algumas pessoas têm algumas facilidades nas faculdades mentais, por exemplo, a tal da faculdade matemática ou a faculdade linguística, um rapaz consegue aprender rapidamente algumas línguas, tudo, já é colocado como inteligente. O cara é gênio. É gênio. Não é verdade? Ele consegue ler um livro. Ele consegue ler um livro, exatamente. O cara entende o livro, ou o cara faz o cálculo. Então, e essas pessoas, elas vão querer ficar mais, às vezes vão querer ficar mais inteligentes ainda e vão comprar livro de inteligência. Aqueles que estão expostos, geralmente são vinculados àquelas visões de inteligências múltiplas, né? Sim, sim. Que elas têm uma técnica ou outra para desenvolver uma habilidade ou outra, mas não a inteligência às vezes, né? Não é verdade? As empresas até usam hoje em dia muito exame de múltiplas inteligências. Qual é a sua inteligência? Isso. Inteligência corporal, inclusive, corporal, né? Um Neymar, ou então, sei lá, um ginasta, uma ginasta, né? Enfim, alguém que possa fazer algo desse tipo. Né? São habilidades e habilidades. E se a gente está falando que a inteligência... Mas não tem adequação alguma. E se a gente está falando que a inteligência tem precisa ter esse potencial de aprender a verdade, de captar a verdade, de saber o que sabe e o que não sabe, de hierarquizar as coisas nos seus lugares... Essa teoria é bem estúpida nesse sentido, né? Ela não dá conta da mesma coisa que a gente está falando aqui. É que não esgota o que é inteligência. Agora, eu acho, por exemplo, essa coisa das inteligências múltiplas, eu acho algo aproveitável. É mesmo? Por quê? Porque, vamos dizer assim,
de fato, é necessário, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, né, esse livro do Howard Gardner, né? É o criador, né, da teoria. É o neuropsicólogo, né? Inteligência lógica, a linguística, a corporal, a musical, né, a espacial, a pessoa, né, tem o senso de orientação, a interpessoal, a intrapessoal, né? Tudo isso é muito interessante, vamos dizer, e tudo isso é importante, né, para a vida do dia a dia e tal. Agora, de fato, a gente precisaria, eu vejo que é necessário que a gente entenda, vamos dizer assim, o que é o ser humano, qual que é a finalidade do ser humano, algo que esteja acima dessas habilidades aqui, dessas 8 habilidades. Até para que essas habilidades, elas vamos dizer, tenham um rendimento, vamos por assim dizer, melhor. Claro. Né? Elas são aperfeiçoadas quando nós chegamos, vamos dizer, a uma unidade da consciência, né? Tá? Então, isso aí é típico do Olavo de Carvalho, né? Fala disso, que eu acho muito acertado. A unidade da consciência na unidade do conhecimento e vice-versa, né? Isso. Então, eu acho muito acertado. Agora, uma maneira que até mesmo propugnada pelo mesmo Olavo de Carvalho, e me parece bastante, não só por ele, mas ele na esteira de tanta gente que pensou ao longo dos tempos, né? Quer dizer, é procurar entender o ser humano. Lógico, a gente vai entender o ser humano, a gente vai procurar estudar, vamos dizer, a filosofia de uma maneira geral, mais concretamente, depois a antropologia filosófica, a filosofia do homem. Muito bem. Agora, o que pode ser mais interessante de início, né? Para quem não teve contato com nada, né? É justamente essas leituras clássicas, né? A literatura clássica, né? Esses livros, a literatura narrativa e a literatura dramática, né? Então, você pegar as peças de Shakespeare, pegar Otelo, por exemplo, o drama que existe ali nessa obra, ou Macbeth, né? Pegar Hamlet, ou então os Irmãos Karamazov, Crime e Castigo, de Dostoiévski, né? Obras assim, que têm um valor universal porque tratam do ser humano como ele é, no final das contas, independentemente da época histórica. Agora, para isso, é preciso querer isso, ambicionar isso, né? Eu gostei dessa parte do querer. Daqui a pouco eu vou falar algo. Querer, ambicionar, ver como algo que realmente, olha, vai me quebrar um grande galho, por assim dizer, né? Olha, isso aqui vai ser muito bom para mim, né? Vai ser muito bom para mim. Então, pôr como meta leituras, romances, não romances, vamos dizer assim, água com açúcar, mas romances divertidos, que podem ser divertidos, que podem ser entretidos e tal, mas que romances, literatura narrativa que me acrescentar um conhecimento sobre mim mesmo, que muitas vezes, pelos problemas do dia a dia, eu não consigo parar para pensar. Preciso colar uma pergunta aí para não deixar perder. Hoje, a dica mais consensual a respeito de leitura, no geral, começa pelo que você gosta, vai lendo bastante, vai aperfeiçoando essas leituras até se aprofundar, mas segue essa trilha, né? No que você consegue, no que você gosta. Você acha que é isso mesmo? Ou vale mais essa disciplina de eu vou enfrentar por aqui, que é mais importante? Se você não tem nenhum hábito de leitura, pode ser por um tempo isso, né? Vai naquilo que te interessa mais, tudo, né? Que pode ser, sei lá, né? Alguma coisa assim sobre uma coisa super técnica, né? Ou então, sei lá, algo que não tenha muito a ver, vamos dizer, com conhecimento sobre o ser humano. Mas que pode ser por um início para se acostumar até fisicamente com ler, né? Com o ato de ler, né? Porque muitas vezes é incômodo para quem nunca leu ler, né? É muito mais cômodo ver. Porque a leitura ela é interessante, porque ela é incômoda, porque nós temos que criar as imagens. As imagens não vêm prontas para nós. Quando nós assistimos a um vídeo, ou ouvimos alguém falando, né? É algo que, vamos dizer assim, as imagens ou elas vêm prontas ou elas vêm pré-fabricadas, né? No caso da audição, né? Então, agora, quando nós lemos, nós precisamos primeiro nos acostumar... Como um código de computador que a gente decodifica, né? Exato, porque é um código, né? É um código. Você se obriga a ser projetista daquela história e isso dá um trabalho. É um signo, né? São as palavras, são signos. Então, quer dizer, aí você é projetista disso. Agora, uma vez que
eu consigo montar as minhas imagens, né? Então eu posso começar então, com uma literatura bem leve, de algo que me agrada, tá? Mas depois eu posso tomar a resolução de ir para algo um pouco, que, vamos dizer assim, diferente, que trate mais do ser humano, né? Que acrescente mais sobre o conhecimento do ser humano. Aí eu vou começar a formar minhas próprias imagens. E o filme que eu vou ter na minha cabeça, com o passar do tempo, tem que ter perseverança. Não pode deixar... Né, tudo bem, eu posso desanimar por um tempo, mas não pode ser por uma semana, ou muito menos por um mês. Né? Pode ser por alguns dias. Mas é bom que seja algo, vamos dizer assim, em doses pequenas, mas diárias. Né? Que comece a coisa com 5 minutos diários, depois se estenda para 10, depois se estenda para 15. Né? E pode ficar por 15 minutos diários, ou pode ser um pouco mais, se tiver tempo, muito bem. Mas que não se deixe, né? E aí, com o tempo, as imagens que eu vou formando, o filme que vai se compondo na minha cabeça é muito mais atraente do que o vídeo a que eu poderia assistir, né? É muito mais atraente, porque ali eu estou pondo também os meus sentimentos, eu estou pondo ali o meu afeto, né? Eu estou pondo não só a minha capacidade de inteligir, de ler dentro das coisas, como também toda a minha parte afetiva, né? Toda a minha parte passional. Né? E isso fica muito mais atraente. Né? E pode se tornar, vamos dizer assim, um grande hobby, né? Um grande descanso, a leitura. E até mesmo a gente pode chegar a ter de tomar cuidado para que não se torne um vício, sim, né? Sim. Que roube tempo de outras coisas que são necessárias para a vida. Mas que, de fato, quer dizer, vamos por aí, né? Vamos entender o ser humano e tal, né? E vamos procurar a leitura. E estamos numa época muito imagética, de muita imagem e tal, né? E é importante ler, né? É importante ler, é importante criar as próprias imagens, né? Criar os próprios filmes na cabeça. Isso aí eu acho que está sendo a tragédia, né? A imaginação fica atrofiada. Fica atrofiada. Tá sendo a falta de leitura está sendo a tragédia dos dias atuais, né? E por isso está havendo, vamos dizer, o gosto vai se dirigindo a coisas muito feias, esteticamente feias, né? E vão sendo apreciadas como se fossem bonitas, como se bonitas fossem, né? E seja no campo musical, no campo visual, mas ao mesmo tempo que é a tragédia dos dias atuais a falta de leitura, a leitura vamos dizer, o meio para a redenção dessa pobreza cultural e humana, sim, dos dias atuais. Perfeito. Pegar esse gancho, né? O que é imaginação? Imaginação é a ponte para a idade adulta, né? Então você a tua formação intelectual vai depender do modo como você formou o seu imaginário. E a formação do imaginário requer que, desde o início, você, de alguma maneira, catalise a sua imaginação a partir das leituras adequadas, segundo a sua idade, segundo o seu tempo e segundo o momento que você está vivendo. Né? Por isso, uma criança, por exemplo, o que eu devo dar para os meus filhos que têm lá 6, 7, 8 anos? Né? Eu vou dar o que para eles lerem? Né? Andrew Lang, por exemplo, né? É muito bom. Né? Os Irmãos Grimm. Exato. E coisas desse tipo, narrativas de ficção que amplifiquem a imaginação, que convidem a criança a pensar os dilemas, que são dilemas da existência humana, desde uma perspectiva simbólica. Exato. Porque o simbólico vai amplificar, vai criar ramificações nessa narrativa, e essas ramificações vão fornecer a ele capacidade cognitiva para pensar-se dentro desses problemas. Tá? E esse pensar-se dentro desses problemas é o que vai, de alguma maneira, fazer com que o imaginário, o fantasma, enriqueça a inteligência. A inteligência que está no início, que está na sua vida infantil, vamos dizer assim. Tá? Então, na medida em que uma criança e um adolescente vão se deparando cada vez mais com isso,
E aqui a questão da atratividade do bem, o bem é atrativo porque ele é apetecível, né? Quanto mais eu vou lendo essas coisas, mais eu vou sentindo atração por isso. E ele é só devido, quer dizer, ao dever de fazer o bem porque ele é apetecível. Claro. Uma pessoa que está na faculdade, muitos alunos às vezes vêm me perguntar, professor, eu quero começar a ler coisas profundas e tal, eu queria ler Homero, o que o senhor acha? Eu disse, olha, tenta, vamos ver. E muitos deles dizem, não consegui, difícil demais e tal. O que faltou? Falta precisamente essa capacidade amplificada do imaginário para lidar com contradições e tensões que são requeridas para você adentrar numa obra como a Odisseia, como a Ilíada, para ver que aquilo ali não é apenas o repertório de conflitos e dilemas entre deuses e heróis, mas são dilemas mais profundos, que são dilemas da existência humana e que, portanto, são dilemas da própria condição humana. Posso fazer só um parênteses rápido? Por favor. A Susana Tamaro, né, uma escritora italiana, ela tem uns livros muito bons e eu acho que são muito atraentes. Assim, para crianças? Não, para jovens, que querem adquirir uma cultura humanística mais profunda. Então ela tem aquele vá aonde o seu coração mandar, né? Aquele outro que se chama não é Glória Mundi, é algo assim, é algo mundi, né? Algo do mundo, mas esqueci o nome. Mas que são livros que falam de situações normalmente familiares, que são alegres, tristes, têm conflitos e tal, contemporâneas, né? E vamos dizer assim, te prendem, você não quer largar o livro, né? E depois disso você pode partir para uma leitura, não diria diretamente Homero, mas talvez sim diretamente. Você pega só para terminar, para dar o fecho, você pega, por exemplo, os currículos de artes liberais, né? Anima Mundi. Dos colleges, etc. Você vai ver o seguinte, quais são as primeiras disciplinas? A primeira disciplina é o seguinte, é a forma e a matéria do imaginário. O que é a forma do imaginário? A gramática. E o que é a matéria? As narrativas poéticas que fundamentam a expansão da gramática. Né? Então, o que um estudante regular de artes liberais se depara logo no início, ali com uns 14, 15 anos? Vai ler Homero, vai ler Virgílio, vai ler Cícero, vai ler Horácio, vai ler os trágicos da literatura grega. Por quê? Porque aquilo é difícil? Não, porque aquilo ali é digamos assim, um requisito fundamental para a amplificação do imaginário. Para que você, apoiado na estrutura que a gramática te fornece, o que é a gramática? Como se fosse o framework da realidade, né? A ossatura do real. É a estrutura que expressa o real por meio da linguagem. Então, isso é a gramática. Tá, mas o que a retórica vai fazer? A retórica vai recolher todos esses predicados, advérbios, modos, etc., que a gramática expõe e vai interconectar isso de uma maneira mais amplificada. E aí fazendo exatamente o que o Fred disse antes, quer dizer, vai fazer com que a pessoa possa colocar ali não só o intelecto e o imaginário, mas o afeto, as paixões, o seu profundo, né, naquilo. Então, esse encontro do profundo eu com o eu expresso na narrativa faz com que a imaginação se amplifique e forneça a inteligência subsídios para que ela também cresça. Maravilha. Eu queria colocar um negócio aqui que é extremamente conectado com essa questão do imaginário que a gente está falando. Desde que a gente tem feito esse trabalho com o Brasil Paralelo, muitas pessoas vêm conversar conosco, mandam mensagem e tudo mais, e eu vi que tem basicamente dois tipos de público, daqueles que realmente acompanham, né? Que não só assistiram um documentário e tal, mas que acompanham, fazem as aulas do núcleo e tudo mais. Um é o que se deixou levar, e outro é o que ainda não se deixou levar. Eu boto ainda porque eu tenho desejo que ele se deixe também. E qual é o principal argumento de quem ainda não se deixou levar? É uma coisa que eu sempre pergunto para todos, né? De uma forma ou de outra, eu tento introduzir a pergunta, tá aí, o que impediu aí o prosseguimento, né? O que se deixou levar, ele traz uma coisa muito, cara, ele não consegue nem expressar o que ele está sentindo
com esse processo de ver uma aula do Rafael, aí ver vídeos complementares na internet, depois vai lá no livro, ver uma aula do Marcos, aí vai lá em Crime e Castigo, sabe? Ele não consegue nem expressar o que está acontecendo com ele, mas ele está tendo uma expansão dentro dele que dá para ver que ele está bagunçado já com esse negócio, entendeu? E o que não se deixou levar, qual é o argumento? E eu acho que é o argumento de muitos que até estão em casa. Sabe o que é, cara? Eu não sou intelectual. Né? Eu não tenho... É sobre isso que eu ia falar eu mesmo. Eu não sou intelectual. E eu percebi, esses dias eu estava comentando até com o Felipe, o degradê absurdo que se estabeleceu, que é o seguinte, né? Ou eu sou o intelectual, né? O cara que se dedicou a vida inteira a adquirir uma investigação filosófica e tal, ou eu faço zero absoluto. Eu não entendo valor nenhum em adquirir um pedaço dessa vida intelectual para a minha vida, né? E essa imaginação, só para concluir, e essa imaginação que vocês estão falando, ela não é só uma imaginação para você ter uma mente potente. Se quiser dar sentido utilitário a ela tem muito. Inclusive imaginar o que você vai fazer da sua vida, quais são as possibilidades de agir no dilema moral que você encontra. Para onde você vai viajar. Para onde você vai viajar, sabe? Que tipo de pai você quer ser, que tipo de marido você quer ser, que tipo de esposa. O que você vai fazer quando chegar ao governo? Como é que você vai derrubar a ditadura que se instaurou? Não é verdade? Precisa de imaginação. Mas então, é porque falta... são duas coisas que eu acho importantes. Complementando aquilo que eu estava dizendo, então existem algumas crianças e adolescentes que têm muita capacidade para línguas, para matemática, que já são vistas como inteligentes, e as outras pessoas ficam pensando, eu não sou inteligente. Inteligente é aquele e aquele outro. Mas a inteligência, ela não é só um ato ou uma faculdade cognitiva, ela tem esse elo que os dois professores aqui já falaram, que é com os afetos e é com a vontade. É como se essa semente não fosse crescer se não houvesse muita vontade, entendeu? E essa vontade, ela precisa vencer um pouco da tal vaidade também, porque senão não é incrível, parece que é um sistema mesmo feito de uma forma muito inteligente, né? Eu acredito que Deus fez. Tá bem programado. Exato. Porque assim, você está num livro que você sabe que é importante, você tem dificuldade, você desiste. Faltou às vezes a vontade e às vezes humildade, e às vezes as duas coisas. Você não gosta de ser humilhado por aquele livro, né? Você se sente mal, você pega aquilo, como eu não consigo, é coisa horrível. Deixa para outras pessoas, né? Não, isso aqui é coisa para louco, não só deixa como desfaz. Exato. Isso aqui é coisa de louco. E por outro lado, tem que ter a vontade. Como disse o professor, depois que você vence as primeiras barreiras, os primeiros obstáculos, você vai extrair o prazer, os prazeres intelectuais, os prazeres anímicos que você é capaz de ter ou aquilo. Você pega, por exemplo, uma peça de Shakespeare, e você vira o diretor da peça na sua mente, né? Você vai criar as imagens, aquilo ali. Aquele código, ele vai se transformar num universo de sensações, sentimentos, reflexões, entendeu? Os Dostoiévski é a mesma coisa. Os autores luso-brasileiros vão mostrar facetas de Portugal e do Brasil que a gente não enxerga só lendo história. Está entendendo? E aí que a gente consegue também ir adiante na vida, através desse momento prazeroso, tudo, a gente olha para a nossa vida e pensa, dá para a vida inteira, essa realidade, né, que está diante de mim, ser transformada de um modo mais interessante para mim. Então, complementando e respondendo o que você está dizendo, algumas pessoas ficam inibidas porque veem que outras têm mais facilidade. Essas que têm mais facilidade, muitas vezes, vão se transformar no futuro. Eu estou falando de alunos. Eu já fui professor de escola, diretor de escola, coordenador pedagógico. Eu já vi muitos jovens com muita facilidade se transformando no repetente anos depois. Porque ele fica com uma confiança tal na capacidade dele que ele já não cumpre mais nenhum requisito. Ele perdeu a humildade. Deu para entender? Claro. Ele perdeu a humildade. Não estipula nenhuma meta. Não, ele não obedece mais. Professor, no livro, ele já acha que ele chegou num ponto maravilhoso. E ele começa a tomar pancada. Eu passei por isso por um tempo. Eu tinha muita facilidade. Foi chegando no fim do ensino médio, eu já não obedecia nada, não ligava para ninguém. Eu estava chegando perto de tomar, de errar. E aí o que acontece? É preciso a gente coordenar a vontade e as capacidades que nos conduzem à verdade, que podem nos levar à inteligência ou não, a embonecar um estado de mentira e de erro. E ser o campeão dos campeões da Série D do interior. Isso. Então, a vontade combinada com essa capacidade natural, às vezes genética, um dom de Deus, isso aí vai te levar muito longe. Agora, o desrespeito a esse dom, aí, meu amigo, você pode ir bem fundo no erro. Quando você tem uma dificuldade, as suas capacidades não são tão boas para idioma, para imaginação,
para matemática, mas você se esforça e vai paulatinamente em busca da verdade, do bem e tal, você às vezes passa, cara. Alguns anos eu vi isso em crianças, adolescentes e em adultos. Ele passa e às vezes vai tão longe em relação àquele que tinha facilidades. Não é verdade? Claro, sem dúvida. Não, essa coisa da facilidade, sobretudo para quem tem facilidade com as matérias mais difíceis da escola, né, matemática, física, então, o cara arrebenta e vai muito bem, né? Então, quer dizer, existe essa cultura. Se o camarada sabe fazer conta, se ele consegue entender lá, ele consegue deduzir. Eu lembro, por exemplo, no colégio agora, os caras que eles não decoravam as fórmulas, eles deduziam na hora. Eu falei, isso eu não sei. Eu não sei deduzir nada, né, cara? E você tem que ficar com uma inveja do cara. Como esse cara é brilhante e tal, né? E depois, acabei me encontrando, ou mantive a amizade com muitos deles e tal, quer dizer, eles se julgavam os reis da cocada preta, né? Quer dizer, o camarada que está acima de tudo, né? Quer dizer, a minha vida é absolutamente racional, né? Eu sempre me pauto por, vamos dizer assim, axiomas matemáticos, né? Então, eu vou fazer isso, depois aquilo outro, e aí eu vou chegar aonde eu quero, né? E, na verdade, o que acontece? A pessoa quebra a cara. Ou seja, o perigo de considerar a inteligência lógica, como diz o Gardner aqui, né? Vamos dizer assim, essa facilidade lógica, lógico-matemática... Tomar ela pela inteligência como tomar a parte, o todo pela parte. É uma partezinha, pequena, mas muito pequena. Então, por favor, quem estiver aí na escola, estiver aí ouvindo a gente, né, vendo a gente... Não se deixe levar, pelo amor de Deus, por esse engodo, né? Por essa enganação de achar que, olha, ser inteligente nas exatas vai fazer com que eu seja o bambambam na vida, porque eu vou saber resolver todos os problemas. Não vai saber. Vai quebrar a cara, mas federalmente. É que a imagem que um cara assim suscita dele mesmo, a vaidade dele, faz com que ele suscite uma imagem de si. Só que essa imagem de si é uma coisa tão pobre, né? Tão absolutamente desconectada do eu dele mesmo, né? Quer dizer, ele não é capaz de analisar a profundidade do eu dele, que é muito maior do que essa imagem idiota que ele criou de si. Exato. Né? É uma compressão da liberdade, né? Do eu, próprio eu. No fundo é uma escravidão. É uma escravidão intelectual. Né? E aí o cara acredita piamente que essa imagem dele é superior. Eu quero colocar aqui um outro problema moral para a gente discutir em relação à inteligência, né? Certamente todos nós já ouvimos a frase do seguinte, sobre grandes ditadores, por exemplo, pegar aqui Hitler, Stalin, quem se quiser escolher, para pegar os clássicos, os clássicos do ditador. É um monstro, mas muito inteligente. É uma frase clássica, né? É uma frase clássica. Se a inteligência correspondência com a verdade, se verdade conhecida é verdade obedecida, é possível? Ser inteligente não é sempre ser racional, são coisas diferentes. O cara pode usar a racionalidade para expandir, por exemplo, né, as maneiras como ele vai lidar com certas finalidades. Agora, a inteligência tomada na sua acepção, digamos assim, ontológica, né, essencial, tem um vínculo direto com o bem e com a verdade. Né? Então, no máximo, o que a gente pode aceitar, não, ele tem a inteligência dele teve uma aparência de bem, que é o que a gente falava antes, né? Exatamente. No café. Ou seja, ele pode ter uma aparência do bem, mas ele não tem o conhecimento do bem. E porque ele não tem o conhecimento do bem, ele não tem o reconhecimento do bem nos outros. Então os outros passam a ser objetos ou meios dentro de um esquema mental e teórico, né? Ou um mundo ideal e utópico que ele criou e vai perseguir. E os outros são peças-chave desse tabuleiro de xadrez. Eu quero afundar mais a provocação. Não seria talvez um dos piores erros, uma das piores precariedades de inteligência, esse tipo de postura que leva... Porque você vilaniza a inteligência, né? É a vilanização da inteligência. Então, a inteligência é uma vilã.
né? A inteligência é uma criminosa. Você você transforma a inteligência num instrumento de cometer crimes, né? Não do ponto de vista jurídico, mas crimes, vamos dizer, imoralidades, né? Gigantes, né? É uma bela desculpa para preguiça de estudar, né? Olha o tal, era tão inteligente, é o que ele fez. Então, é uma boa também desculpa. Aparece essa frase, também aparece essa frase. Inteligência não quer dizer nada. E é porque eu vejo assim, isso não é totalmente... Vamos tentar fazer um processo de empatia aqui, tá? O cara vê lá, por exemplo, pega um cara aí, Stalin, né? Sai de uma vida comum, chega ao poder da União Soviética, polariza com os Estados Unidos, fica 30 anos no poder, morre na fazendinha, ganha um monte de guerra, sabe? O cara olha e fala assim, cara, burro não é, entendeu? Burro não é, entende? Então dá essa sensação. E ao mesmo tempo, a gente olha para outro lado do comportamento, certamente não tão bonito de falar, dos genocídios e das maldades e das imoralidades e da falta até... Talvez vou me arriscar aqui na frase de autoconhecimento e tudo mais, e a gente pensa assim, não, peraí, uma coisa não combina com a outra, né? Não. Então, o que a gente está chamando de inteligência? Esse conjunto de habilidades que o cara teve ou esse conjunto moral que a pessoa persegue? Porque se for uma coisa, o cara é o mais burro do planeta. Se for a outra, ele é um gênio. É o conjunto de habilidades, né? Certamente. Entende? Tem um filme, que é O Silêncio dos Inocentes, que tem uma cena que me chamou muito a atenção. O inimigo Hannibal é um cara mau e profundamente conhecedor de psiquiatria, um gênio do mal. E a moça jovem que está tentando destrinchar um outro crime, porque ele já está preso, ou seja, o gênio do mal já está preso. A agente quer resolver um outro problema, que é de um serial killer que está, enfim, fazendo coisas horríveis e que ninguém entende por que ele está fazendo aquilo. Ela vai procurar o homem na cadeia para poder entender aquele. E aí chega num momento em que ela, aos poucos, vai tentando convencê-lo, a ajudá-lo, tem todo um procedimento. Quando chega no momento que ele entrega para ela o segredo, tem uma cena que parece aquela da Capela Sistina, né? Ele entrega os papéis e o dedo dela toca no dele, e ela pega aquilo e vai estudar. É como se o gênio do mal tivesse explicado outro gênio do mal, ou seja, é como se o diabo tivesse criado um universo paralelo e só o diabo entendesse esse universo paralelo. É gênio, mas assim, não é a realidade, não é a realidade criada por Deus. É uma outra coisa que eles inventaram ali. E você pode ver, todos esses gênios que a gente falou também não criaram coisas boas, mataram um monte de gente e se estreparam em alguma medida. Então, assim, eu vejo que a inteligência ela tem que ter esse elo, essa busca pela verdade, pelo bem e, digamos assim, a harmonização de sua vida com a verdade conhecida e que corresponde à realidade como um todo, né? Se você está inventando uma vida, você crê que você como sujeito pode inventar uma coisa e forçar a realidade a te obedecer, aí você já entrou. É um pouco da autoimagem que o Marcos estava falando também, mais ou menos esse processo, talvez, né? Porque é um deslocamento, né? Quer dizer, o cara como ele não conhece mais o bem que está em si, né? Esse bem, ele não tem consciência, ele tem apenas ciência desse bem. Veja que é diferente, né? Ele tem ciência do bem, mas ele não participa no bem. E como ele não participa no bem, ele não tem como reconhecer o bem do outro. Né? E aí qual é a tendência de quem não reconhece o bem no outro? É tomar o mundo por acepção à sua imagem distorcida de si. Se a gente voltar àquela a etimologia de inteligência, intus legere ens, né? Então, ler o ser por dentro, né? Ele está inventando outro ser. Ele não está inventando outro ser. Ele está inventando outro ser. Ele não está lendo por dentro, nem por fora, ele está inventando um ser, vamos dizer, monstrengo, né? Teratológico, né? Pois é. Eu quero inaugurar o último bloco da nossa conversa, vamos colocar assim, com a provocação contrária, total do que a gente fez. A gente veio construindo a inteligência. A provocação contrária é a seguinte: e se eu não fizer nada disso, qual é o meu prejuízo, cara? E aí? Né? Não quero ler porra nenhuma, não quero estudar música, nem aritmética, nem nada disso, tá? Qual é o meu prejuízo? Se o cara desafiasse a gente a explicar para ele qual é o prejuízo que ele tem. Isso se complementa a tua outra colocação de por que algumas pessoas que se reconhecem assim, não sou intelectual, não vou participar disso. A questão é que nós nos diferenciamos dos animais, sobretudo pela inteligência.
não é verdade? Então, faz sentido para mim, desde quando eu li Aristóteles, ficou ainda mais claro, fortalecer essa característica. E as pessoas que se diferenciam dos intelectuais não percebem que os intelectuais estão muito além disso. O dever de um intelectual, ou seja, o intelectual é uma espécie de inteligência da humanidade, ou pelo menos do seu povo, ele tem que estar acima, entendeu? Ajudando ali, mais próximo. É a vida dele, a profissão dele é acertar mais, ler mais, etc. Mas isso não exime ninguém de cumprir com seus deveres. Afinal, a inteligência, o desenvolvimento da inteligência, o estudo, a busca pela verdade e pelo bem são deveres inerentes à humanidade. É como se a gente tivesse emburrecido tanto que a gente acha que agora ler livro é coisa de... Exato! Então, mas tem que fazer isso aí, qualquer um tem que fazer. Se não faz, você perguntou os prejuízos. Os prejuízos são enormes. A animalização, né, descaracterização. Você justamente pode ir para o inferno, porque você fica pensando também, é fácil você encontrar o caminho para a vida. E não é, cara. Tem um monte... Você acha que o diabo não assumiu formas específicas? Dentro das religiões tem um monte de coisas equivocadas. Fora das religiões, tudo um monte de caminho equivocado. E cada um está pensando que está certo. Se você não tiver humildade de pensar, pode ser que eu esteja errado, tem um monte de que eu preciso estudar, tudo... Cara, você não tem nem a desculpa para chegar no juízo e dizer, tentei isso, tentei aquilo. Enfim, é preciso que todos, a minha visão, todas as pessoas têm o dever de desenvolver suas inteligências, é uma espécie de higiene, cara. Não tem o dever de escovar os dentes, de tomar banho, não tem que se alimentar. Você tem que estudar, tem que ler alguma coisa, tem que pensar. É um dever, tem que se incorporar às pessoas. As pessoas às vezes acham que a academia é mais importante. É importante, claro. É que gordo falando é complicado. É importante, mas acha que a academia é importante. Muito mal pra ti, cara. A academia é importante. É que eu vou falar mal, né? Aí parece autodefesa. E não é isso. A academia é importante para ler não. Não é verdade? Então vai ali, não é assim, é preciso ter uma espécie de exercício constante, como disse o professor aqui, à medida do possível diário, para você ter a inteligência em dia. Antes de passar a palavra a gente, quero te fazer uma provocação. Diga. Você colocou a questão do juízo final e tudo mais, né? Se eu for um ateu, um budista, um muçulmano ou qualquer outra coisa, tu preserva essa tua mesma opinião ou depende de uma visão metafísica? Não é que eu preservo, eu estou falando, claro, como católico, mas e claro, eu acho que essa realidade vai acontecer para eles também. Mas, em alguma medida, o ateu, ele pode perceber tudo isso que eu falei, retirando esse pedaço, pode perceber o seguinte, o que nos diferencia dos animais é a racionalidade e a inteligência, a busca pela verdade. É perigoso cair no engano. Você não precisa nem usar Deus e o diabo, são alegorias, mas é perigoso cair no engano de você achar que como sujeito você pode criar a sua realidade, sendo que o universo já existia antes de você havia muito tempo. Nós temos documentação da humanidade há muito tempo, da história, para ele ver o que é possível, o que não é, etc. Então, até desse ponto de vista, eu continuo defendendo a necessidade de fazer os estudos, tá? Independente dos intelectuais. Mas se a pessoa não crê no juízo final, ela pode crer pelo menos que há uma continuidade da humanidade, né? Vão ter as gerações futuras. E as gerações futuras, assim, na medida em que a gente não cultiva a inteligência, a tendência é cada vez maiores erros, mais dores, mais violência acontecer e se propagar. E a gente não precisa ser mal porque é ateu, né? Tem muitas pessoas por aí sofrendo, basta você ter empatia pelas pessoas. E que, repito, virão gerações, não sabemos quantas, e você não tem a consciência de que você pode fazer algo por elas, etc. E as gerações que vieram antes, você não vai também... isso é lógico. As gerações que vieram antes desenvolveram muita coisa no campo da inteligência. Você não vai absorver isso, você vai começar do zero. Isso independe se é ateu ou não. Se não é inteligente essa escolha. Vocês acham que... Como é que está a opinião de vocês em relação aos problemas de não querer perseguir? Eu lembrei quando você levantou essa pergunta. Uma vez eu vi uma palestra, faz já bastante tempo, quando... Fazia pouco tempo, era recente o lançamento do Rei Leão, o desenho Rei Leão, né? E eu não assisti a esse desenho aí, nem a versão antiga, parece que tem uma nova também. Saiu uma nova agora. Mas eu sei que saindo daqui já tem um compromisso. Já tem um compromisso certo aí. Mas tem um personagem que parece que é o Simba, que não é o leão, né? O leão, né? É o filhote do leão, o especialista Rei Leão aqui. O filhote do leão. É o filhote do leão. Então, mas que tem algum animal lá da selva, o leão ele está meio que
não está cumprindo o papel de rei da selva, e ele chega lá e diz lá, você está sendo menos do que você é, né? You're being less than you are, né? Do que você é potencialmente, né? Não em ato, né? Não atualmente, mas potencialmente você tinha que ser muito, você é muito mais potencialmente, né? E a pessoa que largada, que não quer estudar, que quer mandar as favas, né? A cultura, o progresso da inteligência, a formação da própria consciência, essa pessoa está sendo muito menos do que ela é em potência, claro. Potencialmente, né? Então, vou dizer, por exemplo, é o caso da pessoa que ela está fazendo com a psique dela, com a estrutura anímica dela, o que uma pessoa que se deixa levar pelas drogas faz com o seu corpo, né? Ela está se intoxicando. Parece que ela está simplesmente optando por um caminho, um curso alternativo igualmente válido. Não, está se intoxicando. No meu modo de ver, está se intoxicando. A saúde psíquica é a busca pelo crescimento intelectual, né? Na medida das possibilidades de cada um. Mas o importante é buscar, né? E vamos dizer assim, com método, com perseverança, né? Sem desistir e tal. Senão a pessoa inexoravelmente se intoxica, né? Espiritualmente, animicamente, né? Sim. Se intoxica e se torna uma pessoa ruim, né? Ela não está feita para ser tapada. Ninguém está feito para ser burro, né? Ah, não, mas é que eu tenho uma inteligência pequena. Bom, vá até onde der. Vá até onde der, né? E você terá cumprido a sua finalidade, né? Eu vejo por esse lado. Tem uma metáfora que acho que explicita bem isso que o Rafael e o Fred colocaram. A inteligência nos torna mais humanos do que nós somos. Tá? Ou seja, a inteligência é o coração, é o timos, é aquilo que governa o ser humano para o seu florescimento. Tá? Então, o florescimento humano depende do intelecto. Por que os animais irracionais não têm condições de florescimento? Né? Precisamente porque o campo de atualidade do que um animal pode fazer não possui a perspectiva da transcendência e nem tampouco a transcendência de si. Um animal não pode violar as leis da natureza porque ele não tem capacidade para transcendê-las. Então, o máximo de atualidade que ele tem é a sobrevivência da espécie e a conservação da espécie. E ponto final. O ser humano não. Exatamente. O nosso âmbito de atualidade é muito superior àquilo que as nossas potências mais baixas podem fornecer. E justamente porque o intelecto é uma potência espiritual, o âmbito de inefabilidade e de infinitude a que essa transcendência pode almejar é o que nos diferencia como espécie relativamente aos animais. Então, o intelecto é o governo da nossa vida, mas ele também é o governo do sentido da nossa vida. Porque ele ancora o nosso presente com o futuro desde uma perspectiva de transcendência e, portanto, de alteridade. Nós vamos transformando a nós mesmos na medida em que nós vamos florescendo. E nós vamos florescendo porque, ao conhecer o bem, nós reconhecemos o bem em nós e nos outros. E esse reconhecimento do bem amplifica, cria uma escala no nosso horizonte de vida que faz com que nós almejemos bens cada vez maiores e cada vez mais inefáveis, justamente porque nós vamos realizando um plano de vida que vai permitindo, vai criando uma espécie de ponte com esses bens inefáveis. E é justamente essa ponte com os bens inefáveis que faz com que nós nos tornemos cada vez mais humanos. Né? É aquela perspectiva que o Horácio traz, né? Um autor da Antiguidade. Alguém perguntava a uma das personagens
Pois, afinal de contas, o que é o intelecto? O intelecto é aquilo que torna você mais do que você é. E é precisamente isso que a inteligência faz com a nossa condição humana. O intelecto nos torna mais humanos do que nós podemos ser. Tá? Maravilha. Pessoal, muito obrigado pela conversa dessa noite. Convido a todos que estão em casa para continuar essa conversa conosco dentro do Núcleo de Formação. Se inscrevam, essa foi uma maneira da gente demonstrar um pouco dos nossos valores mesmo, do que é o grupo que compõe a Brasil Paralelo, de quem são os professores, do tipo de assunto que a gente trata aqui. E dá uma olhada lá nos cursos, vê se apetece você, vê se você persegue aquilo, se é apetecível, como brincou o Marcos aqui. Então, conhece o Núcleo de Formação, porque essa é a nossa forma da gente perseguir uma meta que é muito ambiciosa, que é de tornar todas essas questões acessíveis a todos que quiserem. E eu termino com a provocação de que, se isso aqui não importa, é porque nada mais importa para ti. Abraço e boa noite. Tchau, tchau.